Estamos chegando mais uma vez aqui com o nosso programa Batom e Bate-Papo. Estamos prontas para compartilhar aqui com você coisas poderosas em Deus. Muito bom ter você aqui nos ouvindo e também nos vendo a cada semana. Nosso desejo é que você seja tremendamente abençoado. E hoje nós vamos falar sobre coisas boas. O tema do nosso programa é: você pode esperar coisas boas. Preste atenção, você pode, ok? A questão é, você quer? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema e o nosso alvo é poder despertar a sua fé para coisas boas que Deus tem para fazer na sua vida. São tantas coisas. Acredite, Deus pode e Deus quer fazer coisas boas na sua vida. E olha, são muitas coisas, ok? Se você permitir e se você crer, você irá ver e desfrutar de cada uma delas. Por isso eu gostaria de compartilhar um pouco mais aqui, falar sobre esse texto, para despertar a sua fé. Eu penso que hoje, em muitos lugares, muitas igrejas, prega-se apenas que o Senhor veio para nos salvar e nos redimir do pecado. Mas sabe, tem muito mais. O que é que tem mais? Tudo o que Jesus merece, você pode receber hoje. Esta é uma promessa para você. Sabe por que que isso é verdade? Porque Cristo recebeu tudo o que era nosso, para que hoje, pela fé, recebêssemos tudo o que é dele. Esta é a troca do Calvário. Entenda uma coisa, cristianismo não é o que você faz, é o que você recebe. Tudo começa quando você recebe. Esse é o início da vida cristã. Mas depois, a vida cristã é vivida recebendo sempre. Tudo é uma questão de receber o que Cristo já fez por você. É por essa razão que você pode esperar coisas boas na sua vida. Elas acontecerão não porque você merece, mas porque Cristo merece. E o Pai não pode negar nada a Cristo. O nosso alvo aqui é encorajar você e levar você a crer por aquilo que é bom, por aquilo que Deus quer fazer na sua vida, que é muito bom. E esse é o tema do nosso programa hoje. Você pode esperar coisas boas. Olha, e para falar desse tema tão precioso, você pode esperar coisas boas, eu não podia deixar de trazer aqui, né, minhas irmãs, porque todas elas têm coisas boas para contar para você hoje, ok? Tenho aqui a pastora Marília, Dalva e também Valéria. E nós vamos compartilhar sobre isso. Você pode esperar coisas boas. Vocês já aprenderam a esperar coisas boas? Porque é um aprendizado, não é verdade? É verdade. Você tem que disciplinar a sua mente. Já aprendeu, Dalva? Acho que nós estamos no processo, pastor. Estamos aprendendo. É. Que bom, mas já aprendeu alguma coisa. Sim, amém, com certeza. Depois da revelação, né, da palavra da graça, né, pastora Márcia? É verdade. Porque antes, às vezes, a gente relacionava com Deus, assim, aquele Deus que, tô te vendo, vai ter uma hora que vai vir aí a mão pesada do Senhor, ou retaliação, aquela ideia errada, aquele conceito errado, uma mentalidade errada de Deus. E hoje nós podemos, né, saber que nós servimos a um Deus de amor, que quer nos abençoar e tem prazer em nos abençoar, né? É verdade. Quando você entende a mensagem da graça, o evangelho da graça, você muda a sua mente, né? Sim. Você realmente recebe a mente de Cristo. Ela começa a funcionar de maneira viva na sua vida. Aleluia. Porque tudo é uma questão de aprendizado, mas é claro que tudo começa com revelação. Sim. Amém? Valéria, você já aprendeu a esperar coisas boas? Pastora, em boa Mesmo parte, no meio da situação difícil? eu estou exercitando. Amém. Estou exercitando. E eu creio que, como um bom atleta, quanto mais você exercita, melhor você fica. Com certeza. Aleluia. Amém. Olha, eu queria começar definindo aqui. O que está incluído nisso? Coisas boas, né? Nós podemos esperar coisas boas? Claro que sim.
A Bíblia está cheia de promessas que nos fala a respeito disso. Se nós queremos viver dias felizes, não é isso? Fala a respeito de caminhos altos que o Senhor tem para nós, de bem-aventuranças e tantas outras promessas. Mas o que está incluído nessas coisas boas? Então, eu queria que cada uma aqui colocasse um aspecto distinto, para que a gente já pudesse canalizar aqui esse bate-papo em relação a cada uma delas. Dalva, o que são coisas boas que eu posso esperar em Deus? Nossa, tudo que Cristo merece. Uau, São Mas tudo é muita coisa. Muitas muita coisas coisa. boas. Quando nós falamos de coisas boas, nós ligamos que eu mereço e porque eu mereço, eu vou receber. Mas, na verdade, não tem a ver comigo, né, pastora Márcia? As coisas boas que eu espero são as coisas que Cristo tem direito de receber, não aquilo que eu mereço receber. Então, hoje eu posso entrar diante de Deus e falar, Senhor, eu mereço saúde, eu mereço prosperidade, eu mereço tudo que Cristo merece, então eu vou tomar posse disso. Eu acho que isso, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de falar essa frase, eu mereço tudo que Cristo merece. Porque quando a gente fala a coisa tão ampla, porque Cristo merece tudo. Tá, mas antes de nós falarmos dessa questão de Cristo, porque isso aí é também um aspecto que nós precisamos compartilhar, né? O fato de estar em Cristo e ter o que Cristo merece. Mas tem coisas na nossa vida que, às vezes, a mente natural não aceita, né? Não aceita. Essa questão da lei mesmo, que a Marília mencionou. Quando você entende a graça, você fala, ué, mas então a graça é receber sem merecer? Eu não mereço nada, eu mereci o inferno. Então, eu recebi a vida eterna pela graça. Então, eu posso, então, esperar tudo. Sim. Sim. O que mais, Marília? Por exemplo, o casamento, né? O casamento, se você for olhar para a estatística aqui, se você for olhar para previsões, principalmente depois da pandemia, é assustador, né? O número de divórcio, separação e tudo mais. E agora nós, né, podemos incluir o casamento bem-sucedido, abençoado, né? Um casamento cheio de delícias, cheio de prazer, em coisas boas, porque o Senhor nos fez para sermos felizes. Essa questão do casamento tem muito a ser dito, né? Porque tem pessoas que esperam um casamento ruim, né? E às vezes até falam isso para outras pessoas, porque às vezes a experiência dela não é tão boa no casamento, ela acaba falando para aqueles que estão entrando no casamento de uma maneira negativa, Sim. produzindo uma expectativa ruim. Né? Ou até... E não é isso que a Bíblia diz. Fala que nós podemos esperar, sim. Ainda que tenha problemas, ainda que tenha crises, dificuldades, você pode esperar coisas boas. Até porque tem gente, pastor Márcio, que transfere, né? Porque o casamento do pai não foi bom, da tia, da avó, ela então acha que o dele não vai ser. É verdade. Mas nós estamos em Cristo, e Cristo É tem verdade. coisas boas para nós. É verdade. Amém. Valéria, o que está incluído em coisas boas? Saúde. Ai, saúde é maravilhoso. Saúde é maravilhoso. Você poder desfrutar da vida abundante que Deus te deu, Amém. né? Você poder desfrutar do seu casamento, você tem que ter saúde. E a Bíblia diz que Cristo, ele levou sobre ele Sobre o seu todas, corpo, né? as nossas doenças. Ele carregou com as nossas doenças, né? Eu gosto mais desse texto, que fala que pelas pisaduras você é sarado. Então, muitas vezes, tem doenças que vêm familiares. Então, você tem ali aquela predisposição orgânica, você tem no seu DNA aquela predisposição a desenvolver tumor, mas você pode esperar que essa maldição não vem sobre você, porque ela recaiu em Cristo. Amém. Isso é maravilhoso. Eu gosto tanto daquela expressão da posição do favor. Sim. Que você agora que está em Cristo, você está numa posição do favor. Então, essa posição te garante todas as coisas boas. Amém. E essa questão da saúde é uma delas. Sabe que a Bíblia fala que mesmo os jovens, que são cheios, né, de vida, de saúde, de vigor, eles correm e se cansam. Mas os que esperam coisas boas não se cansam. Aleluia. Porque eles renovam. E quem renova é o Senhor. Amém. O Senhor renova a sua saúde com 20 anos, com 30, com 40, 50 e depois dos 60. Porque o Salmo 92 também fala isso. É verdade. Que mesmo na velhice, você é cheio de vigor. Né? Isso fala de saúde. Então, coisas boas
diz respeito à saúde, sim. Você não tem que viver com essa enfermidade. Amém. Você pode esperar, sim, se ver livre dela. Amém. Ok? Agora, essa questão de expectativa, esperar é expectativa, né? É uma questão de expectativa. Como é que o crente pode ter expectativas boas enquanto ele vive aqui nesse mundo caído? Porque tem pessoas que vivem, mas com aquela coisa, enquanto a gente está aqui é assim mesmo. Mas aí ele se contenta com coisas ruins. Como que nós podemos ter expectativas boas enquanto nós estamos aqui, pastora Dalva? Pastor, esse texto que a senhora leu de Isaías 40, ele fala de realmente de ter boas expectativas, porque ele começa no verso 29 falando, faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Como que eu vou ter expectativas nesse mundo que está caído? Porque é o Senhor que vai me fazer forte. É o Senhor que vai me fazer vencer. É Ele que vai me dar saúde. É Ele que vai mudar a minha história. A perspectiva pode ser ruim, mas eu vou ter expectativas nele. É no que Ele é e no que Ele faz. É uma coisa que a senhora disse no início, né, a respeito de eu creio que o Senhor já levou a minha enfermidade. Às vezes nós temos tanta facilidade de saber que o Senhor levou o nosso pecado e assumiu e nos deu a salvação, mas temos tanta dificuldade de crer que o Senhor levou também a nossa enfermidade. Na expectativa de coisas boas é de saber que Ele já fez, Amém. né? Ele já levou, então agora eu só preciso crer. É verdade. É claro que tem algumas coisas que nós temos que entender, que enquanto nós estamos aqui nesse mundo caído, elas vão existir. Sim. A morte, por exemplo, Verdade. a perda. Não é fácil lidar com isso, mas faz parte dessa vida terrena. Agora, nós podemos sim esperar coisas boas, mesmo estando aqui. Sim. Nós comentamos aqui meio no da início, dificuldade. eu falei algo que eu gostaria até de repetir, porque tem a ver com isso que nós estamos falando aqui, que é a respeito do cristianismo. Que o cristianismo ele não é uma religião, né? Não é uma das religiões, ainda que ele é colocado, né, desta maneira, mas o cristianismo não é o que você faz, é o que você recebe. É o que você recebe, ou seja, o cristianismo é aquilo que Cristo fez. Agora, como que isso funciona na prática? Né? A pastora Dalva estava falando ali a respeito dessa questão de estar em Cristo, é Cristo que fez. Né? Como é que é essa vida, então? Quer dizer que eu vivo, mas eu tenho que esperar em algo que outro fez? Como é que é isso, Marília? Sim, pastora, tudo começa quando nós recebemos. O que acontece primeiro na nossa vida? É quando nós nascemos de novo. Nós recebemos a vida de Deus. E quando eu recebo a vida de Deus, eu recebo tudo que eu preciso. Então, a vida cristã não é fazer, não é dar, mas é primeiro receber. O fazer é uma consequência do receber. E eu continuo falando, receber o quê? Receber a vida de Deus, receber o amor de Deus. Quando nós somos constrangidos pelo amor de Deus, nós recebemos, sabemos que somos amados, nós fazemos qualquer coisa. Sabe? Essa paixão nos leva a dar. Então, não é aquela coisa, não, você tem que servir, você tem que liderar, você tem... Não, nós lideramos, servimos, pastoreamos, porque fomos constrangidos por esse amor. Mas, O pastora, problema é quando inverte, né? Você recebe a salvação pela graça, mas depois a vida Isso. cristã passa a ser vivida na Obrigação. lei, Isso. no fazer, Isso. Valéria. Mas não é uma tarefa fácil. Você tem que realmente experimentar de Cristo. Você tem que viver nele. Eu me lembro que muitas vezes, quando a gente ainda tinha uma mente muito legalista, eu sempre achei que a moeda de troca no reino dos céus era renúncia. Que eu tinha que renunciar para eu receber algo do céu, para eu comprar algo da vida vindoura e não dessa vida. Mas, na verdade, a moeda de troca é a fé. Né? Como nós temos recebido essa revelação. A moeda de troca no reino dos céus é a fé. Se eu recebi a Cristo pela fé, se eu recebi a salvação pela fé, agora eu tenho que fazer todas as demais coisas da mesma forma. Então, é isso que nós temos que exercitar. Eu acho interessante também, quando nós olhamos lá para o Velho Testamento, você vê que a história de Israel ela é sombra da igreja. Sim. Né? Então, aponta para nós. Só que, muitas vezes, se prega só a saída do povo do Egito, que aponta ali para a salvação. O Egito, ele significa o mundo.
E quando o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, né, eles passaram para o outro lado. E aquilo ali aponta para o novo nascimento. Mas aquilo ali é só uma parte da história. É. Qual é a outra parte? A outra parte é entrar na terra de Canaã. Amém. Então, esse entrar na terra de Canaã fala de uma vida cristã que é vivida naquilo que Cristo fez. Amém. Então, o alvo de Deus é que eles desfrutassem das delícias de Canaã. Só que na experiência de Israel, eles não entraram na terra e ficaram vagando por 40 anos, porque não creram. Então, essa questão da fé é extremamente importante, uma fé prática, uma fé firmada na palavra, não é isso? Para que você possa esperar coisas boas. Porque se você olhar à sua frente, você vai ver gigantes. Sim. Como aquele povo viu, não é isso? Mas você, ainda assim, você pode esperar. Agora, entenda uma coisa, esse esperar fala de uma esperança, a Bíblia fala de esperança, mas esperança não é pensamento positivo, né? Não é, Marília? Não é de jeito nenhum. Já viu aquela coisa? Não, pensamento positivo, gente, pensamento positivo. Já Mas vi. pensamento positivo com base em quê? Entendeu? Não basta você ter um pensamento positivo se você não tem uma base legal Isso. para você exercer essa fé. Acontece que quando a Bíblia fala de esperança, ela está falando que você pode esperar sim. Por que você pode esperar? Porque você tem uma aliança. Aleluia. Amém. E o seu parceiro de aliança, ele pode todas as E coisas. é fiel para cumprir. Então, eu queria que a gente comentasse sobre isso. Que diferença é essa entre pensamento positivo, que alguns crentes têm, ele converteu, mas ainda continua com o pensamento positivo, e a esperança que a Bíblia fala, Dalva? O pensamento positivo, pastor, é uma incerteza. Eu só fico torcendo para dar certo. Não, De vai vez em dar quando certo. não dá certo. E de vez em quando não dá certo. Eu falo, gente, eu pensei tanto positivo. Né? Mas a esperança é a certeza das coisas que se Amém. esperam. Amém. E a convicção de fatos que não se veem. É o que a palavra diz. Isso é fé. É Né? verdade. Eu acho tão interessante que a senhora falou uma palavra no início aí, que é a posição. Do Se eu favor. entendo que eu estou na posição, eu vou ter a fé prática. Porque eu não vou sair da minha posição. É como um filho. Eu tenho certeza que eu sou filho. Então, eu não vou sair da posição de filho. Então, eu vou ter liberdade para pedir, eu vou ter liberdade para esperar a minha herança um dia, que eu vou receber do meu pai. Por quê? Porque eu estou É na verdade. posição de filho. É verdade. Tem uma frase que o pastor Luiz colocou no livro que fala assim, que a esperança bíblica é uma expectativa segura de coisas boas, de que coisas boas vão acontecer. Achei interessante ele colocar aqui que é uma expectativa segura. Por que é segura? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas em todas as suas promessas ele tem o sim e o amém. Né? O pensamento positivo é o otimismo, né? É força, pensamento positivo, não, vai acontecer. Força, vai, né? É verdade, mas a esperança bíblica não é uma certeza, porque ele prometeu, e aquele que prometeu vai cumprir. Pastor, eu queria lembrar aquele texto que a senhora falou, né, que a senhora mencionou, a saída do povo de Deus, de Israel do Egito, e a entrada em Canaã. Você sabe que corremos o risco, nós os cristãos, de servir a Deus no Egito? Misericórdia. Não, nós não queremos servir a Deus no Egito. Quando nós atravessamos o Mar Vermelho, que simboliza para nós o batismo, tem diante de nós, é fato concreto, consumado, tem diante de nós Canaã, terra que mana leite e mel, tem territórios, tem um quinhão, tem uma terra, tem uma herança. Então, nós temos que cruzar o Mar Vermelho e prosseguir. Nós não Ou podemos... pelo menos querer voltar para o Egito, né, Valéria? Igual o povo de Israel. Misericórdia. É porque voltar fala disso, né? De achar que antes era melhor, agora as coisas estão muito mais difíceis. Agora, por que as pessoas não têm facilidade? Mas, ao contrário, né? Elas têm dificuldade em crer. Sim. Né? Que Jesus, ele realmente nos supre em tudo. Muitas vezes elas não têm dificuldade em crer no perdão dos pecados. Sim. Mas têm dificuldade em crer que agora nós podemos tudo. Podemos ter tudo o que ele tem. E, por causa disso, nem sempre elas esperam coisas boas, né? Eu quero dar uma ilustração aqui, que eu acho que isso pode até tornar mais claro para você, sobre essa questão da posição do favor.
porque isso tem a ver com a troca que foi feita no Calvário. Se você crê na obra da cruz, lá no Calvário, então você crê na troca. Jesus tomou os seus pecados e tomou o seu lugar. E você agora recebe pela fé o perdão dos pecados. Mas você recebe também tudo que ele tem direito. Essa é a mensagem completa. Sim. Agora, vamos dizer que essa troca aconteça ali num campo de atletismo, com um atleta muito potente. Vou citar aqui o Bolt, que é um atleta jamaicano, que ele disputou em uma Olimpíada várias modalidades, e ele ganhou medalha de ouro em quase todas que ele disputou. Imagina que você está lá, você vai disputar uma prova de atletismo, mas você não treinou o suficiente. Então, suas chances de ganhar são pequenas, porque tem outros que são melhores que você. De repente, chega o Bolt do seu lado, e ele se posiciona ali na largada e fala: pode deixar, eu vou correr no seu lugar. Já melhorou. As chances, entendeu? Medalhista de ouro, recordista mundial. Então, é claro que você tem todas as chances de ser o primeiro lugar. Sabe, é mais ou menos isso que aconteceu. Jesus, ele tomou o nosso lugar. Então, ele tem uma medalha de ouro já na sua mão para te entregar. Amém. Mas você precisa crer, estender a sua mão e receber. Ok? Mas, infelizmente, essa dificuldade ela ainda existe. Porque Pastora, muitas vezes nós não temos a revelação clara, né, da troca, da obra da cruz. A senhora falou de aliança. Quando a gente compara a aliança natural, que é entre um homem e uma mulher, nós temos facilidade de entender que o que é do outro é meu. Não é verdade? Eu, pelo menos, tive muita facilidade. Quando eu casei, eu já entendi. Tudo que é dele agora é meu. Tudo que é meu é dele. Mas você entendeu também que tudo que era seu é Sim, dele? não tinha muito que dar para ele, Essa é não. a parte mais difícil. Mas eu entendi. Seu cartão de crédito, Nossa, sua conta essa bancária. parte dos cartões, isso é tão bom. Conta conjunta, Isso foi irmão. com o tempo, Isso é né, top. Dalva? Mas quando a gente casa, a gente entende isso rapidinho. Sim, Né? sim. Mas, às vezes, com Cristo, nós temos dificuldade de crer que tudo que é dele é meu, porque ele já tomou tudo que era meu. É bom demais para ser verdade. É isso Mas aí. é a mesma aliança. Eu fiz uma aliança com meu marido e ele fez comigo, mas Cristo também fez uma aliança comigo. É porque receber tudo que Cristo merece não significa que você também não vai ter dificuldades aqui. Nós falamos isso. Enquanto você está aqui, você está vivendo uma vida terrena, né? Ainda não é plena, mas será. Agora, existe um mito em relação a muitas coisas. Uma delas é em relação à prosperidade. Nós falamos aqui. Nós podemos esperar coisas boas. Eu posso esperar ser próspero? Eu posso desejar ser rico? Tem um mito errado, né, no meio evangélico, que humildade é ser pobre. Mas isso não está na Bíblia. E quando as pessoas prosperam, algumas se sentem até acusadas. É verdade. Algumas se sentem acusadas até em orar por prosperar. Como que você vê isso, Marília? Você que é uma mulher próspera. Amém, sou mesmo. É verdade, eu acho que falta a revelação da paternidade, pastora Márcia, porque Deus é pai. E a Bíblia fala, vocês que são pais e mães naturais, vocês sabem dar coisas boas para o seu filho, imagina eu que sou celestial, né? O filho pediu um pão, você vai dar uma pedra? Não. Então, eu acho que essa revelação da paternidade de Deus, as pessoas não têm, lidam com Deus como Deus distante, né? Pai rico e filhos pobres. Não, nós temos um Deus que é pai. Ele é pai, Verdade. ele quer abençoar, ele quer nos dar. É verdade. Então, quando eu tenho a revelação dessa paternidade, da bondade de Deus, então eu vou testemunhar. Eu acho que as pessoas erram, porque justamente perdem a oportunidade de testemunhar. Sabe como Deus é bom. É verdade. Né? Então, substitua, aí, às vezes, a vergonha, na timidez, por não querer mostrar, e mostre e testemunhe como Deus é bom com E você. muitos também são orgulhosos, né, pastora? Eu quero receber o que eu mereço. Eu não quero receber o que eu mereço, não. Eu só quero o que eu mereço. Não faça isso. Não. Pastora, a senhora Deseja estava aquilo falando... que você não merece, porque aí você vai ter aquilo que Cristo tem. É verdade. Ela estava falando de prosperidade, né? E a gente, realmente, a gente demora a acreditar nisso. Mas Deus não para de fazer o bem, né? Nós estávamos falando da aliança. Eu queria ler um versículo aqui, posso? Que Claro. diz o seguinte. Está
Está lá em Jeremias 32, do 40 ao 41. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Mas ele não plantou em qualquer terra. Ele nos plantou na melhor terra. Então, ele nos deu o melhor. Então, com base nessa aliança, com base nessa palavra, que é verdadeira e que é única, nós temos, então, motivo, base, para crermos e esperarmos coisas boas. Inclusive, a nossa prosperidade. Amém. Você está falando sobre isso, eu quero até estender um pouquinho aqui e incluir aqui a questão do casamento. Porque casamento é uma área também que nós que somos casados, nós precisamos aprender a lidar. Sim. E eu queria colocar uma pergunta aqui, você pode até responder, Valéria. Sim. Como que uma pessoa que está vivendo um casamento que parece já ter acabado, como que ela pode esperar coisas boas? Porque, na verdade, existe uma terceira dobra naquele casamento. Né? Quando, principalmente nós, que temos revelação, porque Cristo, ele estava ali, na nossa aliança. É eu, meu esposo e Cristo. Cristo não quebra aliança conosco. Sim. Independente do que eu fiz ou deixei de fazer, o que o meu cônjuge fez ou deixou de fazer, é completamente legítimo esperar coisas boas por causa do que Cristo fez. Amém. Olha, se Pastora, você acha que o casamentos- seu casamento... A pastora Dalva é especialista em casamento. Falou em Diz casamento. que falou em casamento, ela já quer falar. Manifesta. Tá bom. Mas olha, se você pensa que o seu casamento acabou, deixa eu falar algo para você. É agora que vai começar a parte boa. Aleluia! Porque na hora que você desiste, é na hora que Deus entra em verdade. campo. Entendeu? Para virar o jogo. Então, agora que vai ficar bom. Amém. Sabe, aquele momento ali que uma pessoa está se afogando. Então, às vezes, ela precisa se render completamente, perder as forças, para que o salva-vida possa vir e pegá-la e salvá-la, e impedir que ela seja afogada. É exatamente assim que acontece. Na hora que você pensa que não tem mais jeito, é a hora que Cristo entra em cena. Foi assim com Lázaro, foi depois que ele morreu que Jesus chegou para ressuscitá-lo. Né? Foi assim lá no casamento, quando o vinho acabou, que ele entrou em cena para transformar água em vinho. Então, é assim que ele opera. Então, eu quero dizer isso para você. O seu casamento não acabou. Amém. Amém. Espere a bênção, porque ela vai chegar. Amém. Amém? Pastora Dalva. Pastora, tem uma frase que eu gosto mais, que o pastor Luiz falava sempre no início da videira. A coisa só acaba quando Deus diz que acaba. Sabe, o casamento ele só acaba quando Deus diz que acaba e Deus não falou que acabou. As pessoas falam que acaba. E aí elas mesmas começam a falar, não, meu casamento As acabou. pessoas desistem, né? Elas desistem. Mas se você crê que o Senhor é um Deus de aliança, ele vai com você até o final. Amém. Né? No meu casamento, Deus foi com o meu marido até o final. Então, e ele teve que persistir e permanecer crendo que Deus era poderoso para fazer. Eu acho que as creio. pessoas, elas não têm porque elas desistem. Se um dos cônjuges crê, é o suficiente para Deus Sim. fazer Amém. o milagre. Amém. Você precisa entender que há uma relação entre a bênção e a aliança. Ok? Exatamente. Então, a aliança de Deus, ela é com Cristo. Ela não é conosco. A aliança é feita com Cristo na cruz. E porque nós estamos em Cristo, nós somos abençoados. Amém. Então, quando você crê nessa verdade, não existe nenhum impossível para Deus. Aleluia. Bem, nós precisamos concluir aqui esse bate-papo tão gostoso, né, de coisas tão profundas e tão preciosas que nós precisamos ouvir, relembrar e proclamar, Sim. porque a única forma de nós esperarmos por coisas boas é quando nós temos entendimento e revelação dessas verdades, que Cristo já é abençoado e que porque nós estamos nele, nós também já somos abençoados. Amém. Mas eu quero também concluir e pedir para cada uma dessas queridas irmãs aqui deixar uma palavra não longa, sucinta, mas que venha para te dar força, fé, para que você possa, de fato, esperar
por coisas boas na sua vida. Valéria. Pastora, a senhora falou a palavra proclamar. Enquanto nós estávamos aqui conversando, eu senti uma unção muito forte hoje sobre restauração de casamento. E eu Amém. sei que tudo que Amém. Deus faz pela palavra, pelo Espírito. Eu sei que você, não interessa o dia que você vai ouvir ou ver esse programa, há uma unção disponível. Essa palavra que foi proclamada, essa palavra da aliança que Cristo fez, uma aliança eterna de amor conosco, ela vai inundar o seu coração. E ela Amém. vai transformar essa realidade. Porque Amém. Deus, Ele é especialista em virar o jogo. Aleluia. Quando Amém. tudo está perdido. Então, creia nessa palavra, cante alegremente, ó estéreo, porque Deus vai restaurar sua vida conjugal e você ainda vai testemunhar com a sua boca cheia de riso, porque esse é o nosso Deus. Amém. Aleluia. Aliança não é contrato, né? Quero deixar essa palavra para você. Quando esse texto de Jeremias 32:40, o Senhor fala: farei com eles uma aliança eterna. Amém. Não depende do que eu faço, não depende do que você faz, se eu acerto, se eu erro ou se eu sou perfeita. Não depende, porque a aliança de Cristo, ela é eterna. Ela não é um contrato. O contrato tem cláusulas, mas a aliança não. A aliança de Deus é para sempre, é baseada no amor. Então, creia nessa aliança, que o Senhor tem uma aliança com você, com a sua casa, com o seu casamento e com a sua descendência. Amém. O Senhor Amém. decidiu, Amém. e Ele disse, tem uma aliança com você. Amém. Dalva. Cante antes de ver a bênção. Amém. Às vezes nós só cantamos depois que a gente vê a bênção acontecendo, né? Mas se alegre com antecedência pelo aquilo que o Senhor vai fazer. Amém. Eu creio, pastora Márcia, que um dos grandes segredos de receber a bênção de Deus é quando nós antecedemos ela, cremos que ela já aconteceu. Amém. Cantar a vitória com antecedência. Aleluia. Quero falar isso para você. O que você quer? Vergonha ou vitória? A Bíblia fala que Davi foi enfrentar um gigante muito maior do que ele. Ele podia ter a vergonha de ser derrotado. E era a vergonha de toda a nação. Mas ele também podia ter a vitória. Talvez hoje o seu casamento, como foi dito aqui, seja um Golias. Algo impossível. A restauração desse casamento. Mas sabe, o que fez diferença ali não foi as armas que Davi usou. Foi a fé. Ele creu naquele que poderia destruir aquele gigante e dar a ele a vitória. Então, apenas decida, eu quero a vitória. Aleluia. E você, assim, poderá esperar e desfrutar de coisas boas na sua vida. Amém? Nós vamos dar um pequeno intervalo e nós vamos voltar daqui a pouquinho falando desse assunto. Você pode esperar coisas boas. Até daqui a pouco. Oh, child, your life shine like love with a love that has no end until I see you again. Oh, child, precious one, with each breath, live on till I can come home, till I can rest in your arms again. And I say, not long, but don't miss this life, and I'll be waiting till then. Living see you again until Estamos de volta com esse tema maravilhoso, né? Que nós estamos falando hoje. Você pode esperar coisas boas.
Quando nós falamos de esperar coisas boas, a gente vem pela nossa cabeça muitas coisas, né? Esperar, por que eu devo esperar? Eu não mereço esperar, ou eu não estou vendo possibilidade de acontecer nada, por que eu devo esperar? Então, você deve esperar, primeiro motivo, porque Cristo já te deu essa esperança. Ele, na cruz, já te deu essa esperança. Porque na cruz, ele já levou sobre ele tudo que era seu. Doença, morte, pobreza. Te deu também, na cruz, muitas coisas. Salvação, saúde. Ele te deu prosperidade. Então, o evangelho ele tem esses dois lados. Às vezes, nós pensamos no evangelho apenas como aquilo que Cristo levou. Mas o evangelho ele tem um lado também daquilo que Cristo te deu. Ele te deu muitas coisas. Né? Na cruz, o Senhor disse, está consumado, está pago. Não tem nada mais que você está devendo. Você não é uma pessoa endividada. Você não é uma pessoa agora que tem que ficar o tempo inteiro desejando algo e pagando algo para que isso aconteça. Você não tem que fazer penitência para que algo aconteça. Você não tem que lidar com Deus como se Deus fosse alguém que está te cobrando algo para que Ele te dê uma bênção. Né? Muitas pessoas lidam com Deus dessa forma. Mas, na verdade, não é a forma correta nem bíblica, porque, conforme a Bíblia, tudo que é de Cristo agora é seu. É uma verdade muito profunda, mas, às vezes, a gente não consegue viver essa verdade. Né? A gente vive uma meia-verdade. Não, eu creio que Cristo já levou sobre mim. Temos muita facilidade para crer nisso, muita facilidade para crer que o Senhor, Ele levou os nossos pecados sobre Ele e que hoje eu posso receber a salvação. Mas, em contrapartida, eu tenho dificuldade de crer que Ele também levou todas as outras coisas. Né? Ele também levou sobre Ele toda maldição, levou sobre Ele toda pobreza, toda doença. Então, quando eu preciso ser curado, eu tenho dificuldade de crer. Então, eu quero hoje te dar uma boa notícia. Tenha esperança que coisas boas estão por acontecer na sua vida. Porque tudo que Deus fez, Ele fez para mim e para você. Ele não fez apenas para nos levar para o céu e nos salvar. Ele fez para que nós também pudéssemos desfrutar de todas as bênçãos e de todas as coisas boas que Ele tem. É interessante nós vermos que, quando o Senhor tirou o povo do Egito, a intenção de Deus não era apenas arrancá-los da escravidão. Né? A intenção de Deus também não foi apenas nos arrancar do pecado. A intenção de Deus foi levar o povo para a terra prometida, para que eles desfrutassem do melhor da terra. E conosco também é assim, o Senhor nos tirou do pecado e Ele quer que nós possamos desfrutar do que tem de melhor nessa terra. E muitas pessoas, elas têm uma imagem errada de Deus, né? De um Deus severo, de um Deus que está sempre cobrando algo, requerendo algo. Na verdade, o Senhor, Ele deseja a intimidade com você. Mas Ele não deseja que você faça algo, até porque você não tem esse poder todo, né? Infelizmente, nós não temos. Não somos tão bons e nem podemos fazer coisas que vão surpreender a Deus. Né? Você pode imaginar aí alguma coisa que você possa fazer que surpreenda a Deus? Eu não consigo imaginar. Né? A Bíblia diz que Davi surpreendeu a Deus quando ele descobriu que estava no coração de Deus. Eu acho que, nesse sentido, nós conseguimos surpreender a Deus quando nós discernimos no Espírito a vontade de Deus. Mas surpreender a Deus com algo extraordinário que nós possamos fazer para que Ele nos dê uma bênção conforme o que nós fazemos, isso dificilmente você vai conseguir. Então, hoje eu estou aqui para te dizer que cristianismo não é aquilo que você faz. Cristianismo é aquilo que você consegue receber. Então, recebe o que o Senhor já te deu. Pare de querer fazer algo para merecer a bênção. Infelizmente, nós vivemos um mundo que nós aprendemos desde criança que eu preciso fazer algo para merecer. Eu preciso tirar boas notas para passar de ano. Eu preciso fazer algo bom em casa para merecer algo dos meus pais. E isso não é ruim para o seu dia a dia. Mas com Deus não é assim. Com o Senhor não tem nada que você possa fazer, que você possa merecer alguma coisa. Então, aprenda a receber. Aprenda a crer que Deus já te deu.
Se você crê, você vai receber. A nossa forma de pensar, a nossa forma de crer, fala muito a respeito do que nós vamos receber. Porque se eu creio de forma errada, eu vou agir de forma errada. E também não vou receber. Muitas pessoas não recebem porque tem uma crença errada. E ela age conforme essa crença. Aí ela faz tudo para merecer e ela nunca aceita nada de graça, porque ela tem que fazer algo para merecer, ela tem que acordar de madrugada para receber uma bênção, ela tem que dar uma oferta muito grande para receber uma bênção, ela tem que ir de joelhos daqui para a Trindade, para outro lugar, sei lá onde, de joelhos para merecer, subir escadas de joelhos. Mas isso não te faz melhor. Infelizmente, nossa justiça ela é muito fraca. A justiça de Cristo é que realmente tem poder para nos fazer merecer algo. Então, quando nós temos essa crença correta, nós vamos orar de forma correta, nós vamos ter esperanças corretas e nós vamos esperar coisas boas. Sabe, tem muitas coisas boas para você. Muitas coisas boas para você. E eu gostaria que você lembrasse disso, de que a esperança, esperar coisas boas, essa esperança não é um pensamento positivo. Não, vai acontecer, eu creio que vai acontecer. E o mundo faz isso. Só que pensamento positivo, ele não tem o poder de mudar as circunstâncias. Não é ruim, ele vai te fazer bem, o pensamento positivo, mas não vai mudar a sua vida. Lembra, o que muda a sua vida é o poder do Evangelho. O que muda a sua vida é aquilo que Cristo já fez. Hoje, a única coisa que pode mudar alguma coisa na sua vida. Sabe, olha só o que a Bíblia diz. Em Hebreus 11:1. Diz assim, a fé é a certeza. Fala assim, certeza. Das coisas que se esperam. E convicção. Não é dúvida. Convicção. De fatos que não se veem. Então, aqui está dizendo que a fé é certeza, a fé é convicção. Então, a fé ela não é uma dúvida. Ela não é um talvez, ela não é um será, não, ela é uma certeza. Eu creio, o Senhor já me deu, o Senhor já me deu. Então, creia nisso, creia que Ele já te deu. Sabe, às vezes na nossa cabeça nós fazemos muitas perguntas. Né? Por que eu vou merecer alguma coisa? Quem sou eu para merecer alguma coisa? Eu ouvi isso uma vez de uma senhora. Ela me disse, por que eu entraria no céu? Uma comedora de feijão como eu, por que eu entraria no céu? E eu falei para ela, porque Cristo já pagou o preço por você. Ela falou, eu não acredito nisso. É muito fácil. E hoje eu quero te falar a mesma coisa. Talvez você não está recebendo, porque você está como essa mulher. Você não está crendo. Você está pensando, eu não mereço. Por que Deus faria isso por mim? Sabe, mas espere coisas boas. O Senhor, Ele já fez por você. Agora é uma questão apenas de você receber, de você tomar posse, de você fazer o que Hebreus 11 diz, esperar com convicção. Você ter uma fé firme, uma fé que tem certeza. Você tem certeza? Ou você ainda vai orar naquele sentido, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, por favor, se for da tua vontade, faz isso. Não, a Bíblia diz que é uma certeza. Vá para diante de Deus com uma certeza. Senhor, o Senhor já pagou. Então, se o Senhor já pagou o preço, então agora eu tenho certeza que o Senhor tem pensamentos bons a meu respeito, por causa de Cristo. O Senhor pensa coisas boas a meu respeito, por causa de Cristo. E o Senhor vai me dar coisas boas, por causa de Cristo. Entende? Não é uma questão de você fazer mais algo. É uma questão de que Cristo já fez. Então, se você crê, você vai receber. E tem algo muito interessante que diz, é que quando nós cremos numa fé firme, isso vai nos dar a bênção. Sabe por quê? A minha fé também, ela é firmada na aliança. Que aliança que é essa? A nossa? A nossa é falho. Infelizmente, a nossa aliança, ela é falho. Isso aí a gente percebe nos casamentos. Né? Quantos casais fazem os seus votos diante do pastor e se comprometem ali diante das testemunhas, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Mas aí o primeiro problema que surge, aí eles já tiram a aliança e já falam, não quero mais ficar casado, né? Fiz um negócio errado, não é você, vamos nos separar. A nossa aliança ela é com base no que o outro pode fazer por mim.
Se o outro não faz, eu quebro a minha aliança. O Senhor não é assim. O Senhor, ele jamais vai quebrar a aliança conosco, porque a aliança não é humana. Olha o que diz Jeremias 32, 40 até o 41. Farei com eles, comigo e com você, aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Você pode falar esse versículo em voz alta? O Senhor não deixará de me fazer o bem. É isso que ele está dizendo, ele não vai deixar de te fazer o bem, porque ele te ama e ele já pagou tudo por você. A coisa que ele tinha de mais precioso, ele já te deu, que é a sua salvação. O que mais ele não vai te dar? Ele te deu Cristo. O que mais ele vai te negar? Sabe, a palavra de Deus diz que por causa dessa aliança que ele já fez, aliança eterna, não é uma aliança temporária. A Bíblia diz, em Jeremias 32, aliança eterna. E o Senhor diz que ele não vai deixar de fazer o bem. Aí você pergunta, mas pastora, coisas ruins acontecem. Sim, acontece, porque nós ainda estamos nesse mundo. Mas espere para o que Deus tem para fazer. Sabe, o diabo ele pode até fazer algumas bagunças por aí. Mas só fala para o diabo, você pode fazer o que você tem de melhor. Porque a hora que o meu Deus começar a fazer o que ele tem para fazer, as coisas melhores e maiores vão acontecer na minha vida. Se você crê assim, você vai olhar para as circunstâncias, para as situações ruins, para os problemas, para as dificuldades, para as impossibilidades. Você vai olhar com um olhar diferente. Você vai falar, o diabo está tentando contra mim. Eu estou passando por tribulações, mas a minha vitória está próxima, está perto. Essa é uma fé firme. Sabe, você não está crendo, eu estou muito atribulada. Será que isso vai passar um dia? Ou será que um dia eu vou conseguir ser feliz? Seja feliz hoje, crendo, tendo expectativas boas, que Deus é um Deus de aliança. E essa aliança é inquebrável. Ele tem uma aliança com você. E ele está dizendo aqui para você, eu não vou deixar de fazer o bem. Eu vou cuidar de você. Sabe, Deus tem prazer em fazer o bem. Você, às vezes, tem uma imagem de Deus errada. Que Deus faz o bem assim. Já errou demais? Vou dar. Fazer o quê? Né? Vou dar para ele. O que está para fazer com essa pessoa que erra? Amanhã erra, e hoje erra, e depois de amanhã erra. Não, Deus não é um Deus contrariado. Deus não é um Deus ranzinza, com um chicote na mão, né, te dando as coisas porque ele tem que fazer. Não, ele é um Deus que tem prazer, porque ele te ama. Ele tem prazer como um filho. Eu não sei se você tem filho, né? Você que está me assistindo. Você tem filho? Eu tenho. E os meus filhos já me passaram muita raiva. E olha que eu tenho filhos homens. E, assim, às vezes as raivas são, assim, nível hard. E, às vezes, você tem vontade de pegar esse menino e falar, hoje você vai ver comigo. Mas quando você disciplina o seu filho, nunca é prazeroso. Nunca é bom. Você sempre fica triste quando você disciplina. Você disciplina porque precisa. E depois da disciplina, você sempre fica pensando, eu podia fazer algo hoje com ele. Será que eu levo ele no shopping? Mas eu não posso levar porque ele está... Eu estou na disciplina com esse menino. Eu não posso levar ele no shopping. Mas eu gostaria de levar. Mas você, às vezes, faz porque você é pai. Você é mãe. Mas você não tem prazer. Se você que é humano não tem, o Senhor também não tem. O Senhor, ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te dar prosperidade. Sabe, mas você precisa ter essa fé simples. Essa fé firme. Eu acho que é a palavra certa. É uma fé firme. Deus me ama. Eu não estou vendo, mas ele me ama. Eu ainda não vi o resultado desse problema, mas ele me ama. Sabe, se você mantém a sua fé firme, sabe, a sua fé, a sua esperança, não vai te desapontar. Nunca vai te desapontar, sabe? Porque a bondade de Deus, ela não tem fim. E ela vai fluir na sua vida todos os dias. Creia da forma certa que isso vai fluir na sua vida. Olha só o que diz Romanos 5:1, do 1 ao 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz vem por meio. Não é uma paz que vem por nada. Ela vem por meio, quando você crê que Jesus é o caminho da paz. E lá no final, ele diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos na própria tribulações, sabendo que, quer dizer, aqui está falando que você está gloriando, você está se alegrando nas suas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então, quer dizer que na minha tribulação, eu preciso me gloriar nela, porque ela vai produzir em mim coisas boas. Perseverança, esperança, experiência. Ela vai produzir em você coisas boas, vai te amadurecer. Então, no meio da tribulação, veja o final da história, veja o final do caminho. Não fique no meio da tribulação, sentado reclamando da sua vida. A maioria dos cristãos, eles falam: ah, a minha vida é muito difícil, eu não vejo nada, tudo acontece na vida de fulano, na vida de Beltrano, mas não acontece na minha vida. É porque você não tem a sua paz baseada em Cristo. Você não tem a sua esperança firme em Cristo. Você está crendo naquilo que você pode fazer, naquilo que você é bom. Sabe? Abra mão do seu orgulho. Confie apenas naquilo que Cristo pode fazer. Você não é bom o suficiente, mas Cristo é. E a Bíblia diz que essa perseverança, ela vai gerar em nós experiência. Você vai ser alguém maduro. Sabe, quando Davi derrotou Golias, ele era alguém inexperiente. Ele era um jovenzinho. Mas aquela atitude de Davi, a sua luta, gerou nele um rei experiente. Um rei que lutava grandes guerras e que vencia grandes guerras. Então, Deus, ele começou a treinar Davi lá cuidando das ovelhas, matando o urso, matando o leão. Talvez quando ele matou o urso, matou o leão, ele poderia ter pensado: gente, eu estou aqui cuidando das ovelhas, por que o Senhor não me guardou desse urso? Por que o Senhor não me guardou desse leão? Mas o Senhor estava preparando Davi para coisas muito maiores, estava preparando Davi para o reinado, para sentar num trono. Mas Davi não sabia. Deus está te preparando para coisas grandes, mas você ainda não sabe. Então, aprenda a lidar bem com as dificuldades, com as tribulações, com os testes. Sabe, a sua glória é você vencer os testes diante de Deus. É você dar a resposta certa no meio da tribulação. A grande glória de Davi foi Golias. Sabe, o que você está passando nesses dias? Tenha boas expectativas que Deus vai te dar a vitória e que Ele está te preparando para coisas maiores. Sabe, não tenha expectativas ruins. Deus não tem coisas ruins para você. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Essa é a palavra de Deus. Sabe, eu quero caminhar para o final, lendo com você Isaías 54:1. Esse texto, ele fala a respeito de esterilidade. Mas olha o que ele diz. Canta alegremente, ó estéril, que não deixa a luz. Exalta com alegre canto e exclama tu, que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. O Senhor está falando, você que é estéril, que não tem filho e deseja ter, canta, alegre-se. Cante antes. Se alegre antes. Tenha uma atitude de gratidão antes. Não seja Tomé, só crê depois que você vê. Seja Maria. Quando o anjo falou para ela, bem-aventurada, você vai ser mãe do Salvador, ela creu na hora. Sabe, seja alguém que tem uma boa expectativa antes de ver. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Seja isso
o seu mantra. Fale isso todos os dias. Abra sua boca, declara a palavra. Os dias que a sua fé oscilar, o dia que der vontade de chorar, os dias que você não consegue se alegrar, comece a falar a palavra. Eu vou cantar alegremente. Hoje eu estou estéril, mas eu terei filhos. Hoje eu não tenho a bênção, mas a bênção vai chegar. Hoje o meu marido está fora da minha casa, mas ele vai voltar. Sabe, se alegre antes de ver. Porque isso alegra o coração de Deus, porque isso é fé. Fé é quando você não viu, mas você já se alegrou. É quando você está vendo tudo ao contrário, mas você está dando graças, falando, Senhor, o Senhor está no controle, vai acontecer no tempo do Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor está preparando coisas boas para mim. Sabe, seja essa pessoa. Sabe, o Senhor já te deu uma dica, se alegre. E no final do versículo, Isaías 54 fala assim, porque o Senhor vai alargar o espaço da sua tenda. E ele falou, ele falou para você, desculpa, alarga o espaço da sua tenda, estende o todo da sua habitação, alonga suas cordas. Aí ele diz, por quê? Ele está te falando, por que eu estou te falando para você fazer isso? Porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. O Senhor está te dizendo, se alegre, comece a preparar, comece a sonhar com aquilo que você está desejando, está orando, que eu vou fazer transbordar bênçãos na sua vida. Por isso você pode ter boas expectativas, porque o seu Deus já te deu promessas. Creia na promessa, fale as promessas, declare as promessas, espere pelas promessas, porque o Senhor ele vai te dar. Sabe, tudo aquilo que Deus ele vai nos conduzindo a eles, você pode ter certeza que o resultado, ele sempre vai gerar em você força. Ele sempre vai gerar em você maturidade. E ele sempre vai te dar no final a bênção. E eu quero te dizer que a maneira de Deus nunca é veja primeiro. A maneira de Deus sempre é creia e você verá. Então, hoje eu quero encerrar dizendo, creia que coisas boas vão acontecer na sua vida, que elas vão acontecer, porque o Senhor já te deu, já aconteceu, já é seu. Amém? Deus te abençoe e que tudo aquilo que o seu coração está desejando, eu quero profetizar hoje, tenha boas expectativas, vai acontecer.